Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: é tudo igual. E quero subordinar esse tema no livro de Jó, capítulo 34, versículo 31 e também o versículo 32. Dizem assim: na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Hoje é dia 3 de agosto de 2023. Bendito Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, teu filho amado, teu filho querido. E quero te pedir em favor da pessoa que está me ouvindo, da família dessas pessoas, da minha família, minha vida, essa nossa missão aqui. Me instrui pelo teu Espírito Santo na ministração da tua palavra nesse momento. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a seguinte expressão: é tudo igual. Eu escolhi aqui esse livro de Jó, que, segundo relatos teológicos, é o primeiro livro poético do Antigo Testamento. Dizem que Moisés escreveu esse livro, tá? A história de Jó, a gente sabe que ela está presente na tradição oral dos povos do Oriente Médio, desde cerca de 4.000 anos atrás. Assim, mais ou menos em algum período entre os séculos 6 e 5 a.C. A história de Jó, ela foi redigida em hebraico na versão que está presente hoje no Antigo Testamento da Bíblia. Dessa introdução, para a gente entender um pouquinho, este livro que retrata aqui esse personagem que ele sofreu muito, mas demonstrou sua fidelidade para com Deus e recebeu a aprovação de Deus diante do seu sofrimento e foi abençoado 2 vezes mais do que era. E eu, quando, penso nesse tema que dei hoje pelo Espírito Santo, é tudo igual, eu amo Deus quando penso assim, nesse tema que eu dei hoje, pela sua santa palavra, pelo que Deus é, porque para Deus, gente, não há acepção de pessoas. Perante Deus, todos nós somos iguais. Não adianta, mesmo que haja hoje, ou sempre houve, assim, entre cada um de nós, uma desigualdade social muito grande. Tem gente rica, mas também tem muitos pobres. Mas todos são iguais perante Deus. Repito, perante Deus, todos são iguais. O rico e o pobre, a gente deve entender que tanto essas duas classes de pessoas, como também o poderoso na sociedade, ou aquela pessoa esquecida, abandonada na rua, todas essas pessoas, quando morrerem, vão para o mesmo lugar. Um buraco, uma cova, uma gaveta. E dali para frente, gente, aí a coisa vai pegar. Quem desfrutou aqui comunhão com Deus na sua vida física, vai partir dessa vida com tranquilidade. Mas quem aqui andou de uma forma, dissoluta e irresponsável, aí o juízo aguarda esta pessoa. O texto de Jó que eu li aqui é um relato da expressão de Eliú diante do que Jó estava se queixando diante de Deus. Inclusive no versículo 36 desse capítulo 34 de Jó, eu vou ler 36 e 37, veja o que é que Eliú diz em relação ao seu amigo Jó. Ele diz: Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. A gente vê
Jó como um homem justo. Mas aqui Jó agiu, né, com a sua, assim, palavras, como diz aqui Eliú, como homens malignos. Por isso que eu disse que todos são iguais. Tem pessoas que se julgam mais santas do que outras pessoas, mas se não comete o mesmo pecado que aquela pessoa, entre aspas, se diz santa, vê alguém cometendo aquele mesmo pecado que a pessoa cometeu, pratica outro. Então todo mundo peca, todo mundo carece da misericórdia de Deus. Paulo já fala sobre isso, que todos pecaram. E eu digo mais, todos continuam pecando e carecem da misericórdia, bondade de Deus. O versículo 37, como diz que é mencional 36 e 37, diz assim: porque ao seu pecado, está falando em relação ao pecado de Jó, vê como ele está dizendo aqui, ao seu pecado acrescenta a transgressão entre nós, ou seja, está falando entre eles e os amigos, né? Eliú, Alifaz e outros. Ele diz: entre nós, bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Estava falando palavras duras aqui para o justo Jó. Mas um versículo que eu escolhi como chave ou base, escolhi 2 versículos, o 31 e 32, é uma pergunta aqui que ele está fazendo, o Eliú. Na verdade, ele pergunta: quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais? A gente peca, erra, e daí Deus, né, vai nos punindo porque Ele é justo, por causa daquele pecado. Aí a gente diz: não vou pecar mais. Mas daqui a pouco a gente faz a mesma coisa, um pior. Aí ele diz no versículo 32, que isso é uma pergunta: e o que não vejo? Ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Ou seja, ele está dizendo que quando a gente diz a Deus: oh, Senhor, eu fiz uma maldade, pequei contra o Senhor, nunca mais hei de fazer. Mas a senhora, o senhor, você sabem que você, a senhora e o senhor já prometeram, como eu já prometi a Deus, nunca mais pecar. Mas daqui a pouco eu estou pecando. O próprio Paulo disse, o apóstolo: quando eu quero fazer o bem, aí eu percebo que já fiz o mal que não quero fazer. Esse texto de hoje é aquele tema que eu sempre gosto da teologia, né? O estudo da teologia, que é a Ramar Teologia, a doutrina do pecado. Por que eu falo sempre isso? 2 coisas importantes que nós precisamos saber: é a Ramar Teologia, a doutrina do pecado, e a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Pecou? Tem Jesus para resgatar, para salvar, para libertar o homem das garras do pecado. Então, gente, não se preocupa com quem está do teu lado te julgando, achando que é melhor do que você, mais santo e santa. É todo mundo igual. Eu sempre digo, perante Deus está todo mundo nivelado. Está todo mundo naquela questão de isonomia, de mesmo tamanho. Somente um que pode ser chamado de justo é Jesus. Aí morreu por nós, os injustos, que aceitamos Jesus um dia, pedimos perdão pelos nossos pecados, mas a gente ainda continua pecando. Foi assim com o povo de Israel e é assim com o Israel espiritual de hoje, que é a igreja do Senhor. É tudo igual. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.